Café Country, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente. Olá, eu sou Wagner Espadoto, seja bem-vindo a mais um Café Country. Estou aqui com a Érica Magrice. Oi. Eu não sabia se era pra me apresentar agora. Você tá tímida hoje? Eu tô um pouquinho, eu acho. E o Beto Nitrini. Fala, Vagnão, Érica. Tudo bem aí? E aí, galera? Vamos lá, hoje temos um assunto polêmico, que é o sonho Ironman. Eu tô ansiosa com esse assunto. É, por quê? Não, Tá sonhando com o Não, Ironman? eu tenho esse sonho, eu admito. É mesmo? E o Betão, tem esse sonho? Já passou esse sonho? Sonhou e acordou? Como é que tá isso, Beto? Nunca mais sonhei, foi um pesadelo. Esse é um sonho que ele vem e vai, né? Eu já fiz alguns, faz tempo o último que eu fiz já faz mais de 10 anos. Mas ele sempre bate na porta. Mas aí você tem que ver se abre, se não abre. Se cabe na vida. Se cabe na vida. Tem que esse encaixar tudo que é o que a gente vai discutir aqui hoje, né? Exatamente. Um dos pontos bem interessantes sobre o sonho Ironman é tentar passar para todo mundo como que é esse treino. Qual é a expectativa que o atleta deve ter? Qual é o passado? Se ele já teve algum passado esportivo ou não? Como que é isso, né? Então eu queria discutir um pouquinho com vocês esses temas. O que você acha, Betão? O que o atleta, teoricamente, você acha que ele precisa para se envolver efetivamente com o Ironman? Quais são essas variáveis aí que você acredita? Cara, eu acho que pra mim, a primeira coisa que eu sempre penso, e quando alguém me pergunta alguma coisa de Ironman, eu acho que o mais importante é que você tem que fazer porque você quer. Ou fazer porque você gosta. Acho que esse é o objetivo. Não faça pra agradar ninguém, não faça pra ser melhor que alguém ou alguma coisa pra você mostrar pros outros. Faça porque você gosta. Pra você não fazer só um, pra você continuar fazendo depois, né? Acho que esse que é o Ironman não é um fim, ele é um meio, né? Você não acha que isso é uma visão um pouco romântica para os dias atuais? Por exemplo, você não vê mais atletas procurando o Ironman para fazer vários Ironmans. Você vê muito mais para eles executarem a distância e muitas vezes não continuar. O que você acha? Então, eu acho que aí é o caso que a gente sempre discute, que é a pessoa já começar no triatlon pela longa distância, né? Ah. Não sei se você lembra do Max, do Kona Bikes, lá de Curitiba? Sim. Ele é um cara, ele tem uma cabeça sensacional. Extremamente inteligente, o Max. E ele escrevia uns textos muito Demais. legais. E uma vez ele escreveu um negócio comparando o triatlon com o judô. Que eu achava muito legal aquilo, porque era você ir conquistando as faixas, né? Você não pode entrar no judô pra lutar com um cara faixa preta se você tem uma faixa amarela, né? Você tem que conquistar pra chegar nesse ponto. E aí eu acho que isso é um negócio que a gente perdeu, né? Você começar um pouco e ir encaixando isso na sua vida, pra depois conseguir fazer uma coisa tão longa. Eu acho que a gente falou um Ironman. pouquinho disso naquele outro episódio que a gente falou que às vezes a galera já entra direto pra fazer o Ironman, não sabe o que é um short, não sabe o que é fazer força num short. Eu acho que entra muito nesse assunto também, de querer fazer por causa da marca, né? Eu não acho que é por conta da marca. Eu acho que tem por causa da aí... distância, você acha? Sim, tipo, o pelo negócio desafio, de pelo desafio. Porque é muito complicado. Eu acho muito complicado você chegar no seu escritório e falar assim: eu completei um sprint esse final de semana para 1 hora. Porque vai chegar alguém do seu lado e falar assim: nossa, mas eu completei um Ironman para 14 ou 17. Enfim, não é demérito nenhum, a gente sabe disso, mas essa comparação que é muito relativa. E as pessoas muitas vezes, com esse sonho do Ironman, não entendem a dinâmica, o processo a ser seguido para se chegar no Ironman. Seja em relação à vida, seja em relação a treinos. Perfeito. Wagner, tipo assim, quantas pessoas não te procuram falando: tô inscrita pro Ironman daqui 6 meses. Mas quantas provas você já fez? Não, nenhuma. É uma Não é? realidade, isso existe bastante. É difícil muitas vezes explicar para essas pessoas que o caminho não é esse, que eles têm que talvez dar um passo atrás. Muitas vezes eles já estão inscritos nessas provas, né? E muitas vezes na conversa com esses atletas e perguntar como que é a sua vida, né? Quantas horas você dorme? Quantas horas você trabalha? Você tem filhos ou não? Como que é a tua rotina? Fica claro a dificuldade que esse atleta vai ter. Muitas vezes se fala aí que esses atletas vão ter 6, 7, 8 horas para treinar. Dá para treinar? É difícil e depende muito do que esse atleta espera na prova, né? 7 horas por semana pra treinar? Daria pra treinar. O Não, grande é muito ponto pouco, né? É pouco, realmente é pouco. 10 horas, 7 horas é pouco. Mas dá pra treinar? Dá pra treinar. O grande ponto é a expectativa desse atleta com a prova e o nível de sofrimento que ele vai ter nessa prova, né? Que é uma discussão que a gente sempre tem, sempre não, né? Que a gente sempre tem, que é
Pô, você quer completar sofrendo lá, fazendo 16 horas, aí você anda e trota, aquele sofrimento horrível, só pra falar que completou um Ironman? Ou será que você não pode, talvez, jogar isso um pouquinho mais pra frente na sua vida e se programar um pouco melhor, treinar um pouquinho mais pra, sei lá, completar em condições mais, sei lá, decentes, assim, né? A gente já comentou, o Vagnão já falou comigo a gente já falou isso algumas vezes, né? Vagnão, algumas várias. Quer dizer, todo ano o Beto chega lá e fala, acho que esse ano eu vou fazer o Ironman. Eu queria te treinar pra fazer um Ironman. E aí tem tudo aquilo que o Vagnão falou. Pesar tudo que você tem na vida, né? E eu sempre falo pro Vagnão, a minha prioridade sempre foi a família. Eu tenho os Nitrini, é uma família que tá sempre junta, né? Então a gente tem muito evento familiar. E tem meus filhos, que eles querem que eu esteja com eles, né? Então aquelas loucuras que eu faço, que o pessoal do grupo lá sempre fala, pô, o Betão vai começar às 5 da manhã. Eu não gosto de começar às 5 da manhã também. Ninguém gosta. Se eu pudesse dormir até às 9 no fim de semana aí pra fazer o meu treino, mas é que eu gosto de chegar cedo em casa pra ficar com os meninos. E aí você tem que escolher um momento da sua vida também que caiba tudo isso dentro da sua vida, né? Pra você fazer... Porque assim, eu falo por mim, pra ir lá fazer mais eu não vou. Se for pra fazer, eu quero fazer direito. E pra fazer direito, eu teria que abrir mão de coisas que eu não tô disposto a abrir mão. Então acho que é isso que você tem que pesar muito na hora de decidir. E o que você acha que tem que considerar, Betão, antes de se inscrever pra uma prova de longa distância como o Ironman? O que você vê aí pro atleta amador? Eu acho que o primeiro que você falou é o tempo disponível que você tem. O tipo de trabalho que você faz, né? Se você é um profissional liberal, talvez você tenha mais facilidade de... Uma flexibilidade de horário. Se você é um funcionário, um colaborador de uma empresa, como é o meu caso, por exemplo, você tem muita coisa que você tem que pesar. Eu tenho já uma certa flexibilidade, trabalho na mesma empresa há 14 anos. Então, eu entro no escritório por volta de 8h30, 9 horas. Então, eu consigo treinar antes. Isso é vida. Mas eu consigo treinar antes. Mas o que é o antes? Ontem mesmo eu tava numa reunião, o pessoal falou, pô, como é que você consegue, né? Eu falei, bom, eu acordei 4:45 hoje, né? Por isso que eu consigo. Nessa hora você não tá fazendo nada. Não é que eu consigo, né? Eu me esforço. E aí você vai tentando encaixar isso dentro do seu dia. E eu tenho a vantagem, que muita gente me pergunta, fala, como é que você consegue encaixar isso tudo no seu dia? É porque eu comecei... Na verdade, eu encaixei a minha vida em volta disso. Porque como eu comecei muito antes, eu estava na faculdade, né? Eu comecei há 20 e tantos anos atrás. Eu fui encaixando a minha vida em volta do triatlon. É uma parte mais fácil, da né? sua vida. Exato. Então fica uma coisa muito mais natural. Mas se você pensar a vida do cara hoje, falar, onde é que eu vou colocar uma coisa hoje? Ele não consegue, mas se você foi criando as coisas em volta, fica mais fácil. Então, mas o que mais me preocupa hoje é isso, assim, o que esses atletas, muitas vezes, que estão entrando para fazer o Ironman, o que eles esperam de treino. Eles, muitas vezes, eu sinto que eles não têm noção da quantidade ou de horas treino que eles vão ter que se dedicar. Então, assim, né? Voltando na sua pergunta do que tem que considerar antes de se inscrever, eu acho que é muito, assim, o momento que você tá... Você não vai, sei lá, se inscrever para um Ironman quando você tá prestes a fechar um dia, você vai ter que sair de roadshow, vai ter um monte de viagem, vai cara. Mudar de não trabalho, é o momento. Né? Vai mudar de trabalho, não é o momento. Tô casando, também não é o momento. Então, assim, isso porque eu nunca fiz, tá? Mas, assim, da minha experiência, pelo menos de meio Ironman, eu entendo que é muito importante você conseguir combinar tudo, o seu trabalho, a sua família, meio que tá todo mundo casado. E outro ponto interessante a se considerar é a sua experiência no triatlon, né? Que é aquilo que a gente falou logo no começo. Acho que tem que ter uma experiência no triatlon antes de se inscrever. Não sei da opinião de vocês, mas eu acho importante. Eu acho extremamente importante ter uma experiência no triatlon. Eu, no meu ponto de vista, e não sei se é por conta de que quando nós começamos, você não tinha essa expectativa de Ironman, sim fazer uma prova sprint e Troféu Brasil e esse tipo de evento, você nem dormia na véspera para competir em um sprint, né? Então, nós viemos de uma outra época em que se desenvolvia primeiro o triatlon e depois ia para o Ironman ou para as provas de longa duração. Hoje, a entrada e a procura é direto para o Ironman ou para o meio Ironman, né? Nós sabemos disso, eu tenho uma procura gigante com isso tudo. E o que mais me preocupa muitas vezes é esses atletas, como vai ser o treino e a família, como eles vão gerenciar tudo isso. Eu acho que sim, mas além de tudo, quando eu digo, ou quando eu penso assim, experiência no triatlon, não é só a experiência de prova. Obviamente, experiência de prova, né, das distâncias é super importante e tal. Mas também a experiência de encaixar
o seu trabalho e encaixar a sua rotina de treino, entendeu? Vida social, muitas vezes, De né? vida Vida social, social, porque você exatamente. tem que se comprometer ali em Família, 5, né? 6 meses, conseguir encaixar tudo numa coisa que você nunca fez na vida, você não sabe o que é fazer 2 treinos no dia. Tipo, eu acho que é muita coisa. Então, também essa experiência no triatlon, na minha opinião, entra em aprender a encaixar os treinos na sua semana, né? E o apoio, muitas vezes, da família é fundamental. Uma conversa antes, ela é fundamental. Como que você... Betão, quando você fez os Ironmans, como que era isso? Você já estava casado? Sua já tinha esposa- filho? Sua esposa não Não. faz Ironman, né? Não, minha esposa não. É, lógico que ela faz, ela tem 2 É. filhos. Ela faz um por dia, Ela faz praticamente. outro Ironman, outro tipo. Então, quando eu fiz o último, a D tava grávida do Lucas, né? Foi o último que eu fiz em 2010. Então era muito mais fácil de conciliar isso, né? E eu sempre falei pro Vagnão, falei, um dia talvez eu volte a fazer quando os meus filhos não me quiserem mais por perto. Né? E não vai demorar, não. E não vai demorar, não. Hoje eles querem que você esteja por perto. E eu gosto de dividir muito essa função, né? De cuidar deles, de estar com eles, né? Eles gostam muito de estar comigo também e eu faço questão de estar com eles. Mas sempre foi, quando eu me inscrevi nas últimas vezes, sempre foi a Andressa, sempre me apoiou, sempre foi super parceira e sempre entendeu. E aí, por isso também, muito dessa coisa de treinar muito cedo, pra poder voltar até muitas vezes antes deles acordarem em casa, né? Até por isso Pra esse poder apoio, né? facilitar. E é por isso que também teve esse apoio de Beto, todos quando você eles. fez o seu Ironman, você achou a carga de treino pesada? Você achou que era aquilo mesmo? Você achou que ia ser pior? Tipo, e você também, Wagner, que você também já fez. Qual que era a expectativa, assim? Vocês acham que foi pior do que vocês esperavam? Foi melhor ou, tipo, não sei. Tem um detalhe muito importante que em 2010 eu também competi o Ironman e passei o trator no Beto, né? Então isso é importante deixar aqui. A gente não pode perder. Não ia perder essa piada nunca. Eu montava os meus treinos, né? Então, desde 2010, quando eu fiz meu último Ironman, foi quando eu parei de treinar triatlo, efetivamente, eu montava os meus treinos. Coincidentemente, eu nunca me boicotei, ou seja, eu seguia exatamente a minha planilha. Então, evidente que eu ajustava tudo isso, eu tinha volumes consideráveis para a época, mas que não chegam aos pés dos volumes que os atletas têm hoje, ou que eu programo para os meus atletas, né? Então, eu acho que é bem diferente. Eu não tive problemas, assim, na minha preparação. Eu queria saber o seguinte, Betão, essa é uma dúvida que eu tenho. Quando você treinava, você teve problemas com os teus volumes? Quais foram os altos e baixos aí durante a sua preparação pro teu último Ironman? Cara, engraçado, eu fiz 2009 e 2010, né? E em 2009, eu treinava com a Angélica Martins, tá? Aliás, Conheço a Angel. Teve filho há pouco tempo atrás. Legal. Parabéns. E parabéns pra ela. E aí, em 2009, cara, eu sempre fui meio Caxias, né? O Wagner não me conhece. Mas em 2009, cara, eu fui extremamente. Fui na nutricionista, retorno, fazia musculação 2 vezes por semana, fazia tudo direitinho. Tudo que podia e não podia, Tudo que podia, foi feito. mas foi perfeito. A Andressa não estava grávida ainda, então era muito mais fácil, tudo organizava muito mais fácil. E eu não me lembro de ter tido muitos altos e baixos, até porque, pelo fato de ter feito bastante tempo, eu sempre tive muita noção de que, hoje tem que tirar o pé. Vamos dar uma segurada. Até hoje eu falo com o Vagnão, eu falo, Vagnão, amanhã eu vou dar uma segurada, hoje Exato, não saiu. É verdade. Então, acho que isso ajudou muito. E aí, sempre aquela coisa, o treino é fraco? O treino é fraco. O treino é forte? O treino é forte. O dia de fazer, mas hoje eu tô me sentindo bem, eu vou fazer um treino mais forte. Não, você tá se sentindo bem exatamente porque o treino é fraco. Então, exatamente. Eu acho que é essa que eu não tive muito esses altos e baixos, porque eu sempre fui muito assim de ouvir muito o corpo, de conhecer muito e de ouvir o técnico, né? A Angel sempre mandava os treinos pra gente, não me lembro de ter feito muito esses altos e baixos. Mas em 2009, que eu fiz tudo certinho, eu fui pior que em 2010, que a Andressa estava grávida, eu tinha mudado de cargo na empresa, tinha um monte de coisa. E aí eu não consegui cumprir tão bem os treinos. Então Foi melhor? E fui melhor. Que coisa. Ainda com a Angélica? Ainda com a Angélica. Fui melhor. Será que era a cabeça? E foi uma prova que deu tudo errado, porque na época eu tinha aquele GPS... Aquele Timex, antigo, né? Aquele Timex do Iron Man. Era o laranja. laranja. E ele aguentava 10 horas de 2010 carga. era Não, mas, deixa eu falar. Eu acho que eu não comentei isso ainda. A gente tava no Iron Man de Kona agora no ano passado. Eu lá na Finish Line, que eu fui voluntária, né? Uhum.
E daí eu tava recebendo a galera lá na finish line. Velho, eu acho que eu peguei pelo menos umas 5 pessoas com o Timex não, o Garmin laranja. E eu falava assim, meu, como é que esse negócio funciona? Ainda trocava uma ideia com o cara. Ele, não, meu relógio favorito, não sei o que, imagina. Não, funciona muito bem. Funciona e bem. naquela época entrava na água, fazia tudo. Não tinha problema nenhum. Eles não faziam ainda com um tempo limitado. Obsolência programada, como diz o Bruno Afonso. Pois é, mas só um parênteses que eu achei engraçado. A primeira vez que eu vi esse relógio laranja foi lá na casa do Wagner, abandonado. O negócio tava pegando Não, eu tive pó um já. vermelho. Antes desse laranja, eu já tive um vermelho. E Parecia um notebook. Durante a prova, Betão, como foi sua prova? Essas duas experiências de treinamento e a prova. O que você esperava da prova? Como foi sua prova? Você achou que faltou treino? Tinha treino suficiente? Como é que foi isso? Quais foram os altos e os baixos durante a sua prova? A gente falou dos treinos. E na prova? Então, na prova, a natação foi dentro do programado, dentro do esperado. Qual ano a gente tá falando? 2009. 9, tá. Aí eu acho que o ciclismo não foi tão bom quanto poderia ser. E a corrida foi bem sofrida. Em 2010, em 2009 eu lembro de ter sofrido bastante na corrida. Naquela época não tinha potência também, não tinha. né? Eu sempre falo isso. O Detalhe, Wagner, a gente... Tinha potência, nós não tínhamos não a tínhamos. potência. Tudo bem. A maioria das pessoas Isso. no Brasil não usavam ainda potência. E aí, mas eu acho que é porque também, como tinha essa expectativa de ter feito todos os treinos, você tava com uma carga muito de que, pô, vai dar certo, vai sair tudo como tem saído nos treinos, você sai se cobrando muito. E em 2010, que eu tava falando do negócio do Garmin, o que aconteceu? Eu tinha 10 horas, que era a bateria que durava o Garmin. Então eu falei, eu não vou nadar com ele, eu vou deixar ele na bolsa e ponho ele na bike. E aí eu nadei normal, dentro do esperado também. E quando eu peguei ele na bolsa pra colocar, não tinha bateria. Tá sem nada de Mentira. bateria. E aí eu não tinha Katai, velocímetro na bike, não tinha nada. Katai, pra quem não sabe, só um detalhe, é o reloginho da bicicleta que Isso. mede a velocidade, a cadência, enfim. E aí eu fui pra prova sem saber, não tinha noção do tempo total da prova, não tinha noção da velocidade média, não tinha noção de nada. Você não tem nem noção quando é que você come, né? Exato. Porque, tipo... Aí colei no Julião, Dot, e a gente foi junto. A gente foi ali meio no feeling. A gente Descobrimos um vácuo meio agora. que se Polêmica. conhecia. A gente meio que se conhecia da USP, né? Já sabia mais ou menos o ritmo que cada um andava. A gente ia meio que ali, se marcando, acompanhando. Aí eu lembro que aí eu pedalei também sem muita expectativa, sem olhar o relógio também, sem saber. Aí que aí eu não quis saber o tempo que tinha de prova. E naquela época era engraçado que a gente usava muito a velocidade, né? É, só a velocidade. Quando você vai pedalar? Vou pedalar pra uns 35. É isso aí, Não interessa é a isso aí. Esse era situação, o era isso objetivo. que... E aí, quando eu saí, alguém me ofereceu um relógio. Eu não lembro quem foi que me ofereceu. Acho que foi o Barba que me ofereceu um relógio. Aí eu falei, não, agora eu quero isso 100 até o final. E aí eu perguntei pro Duda Blay, falei, Duda, quanto tempo eu tenho pra um sub-10? E faltava, acho que 11 quilômetros. Ele falou, cara, você tem 47 minutos. Aí eu falei, puta, não vai dar. Ah, tinha que dar, né? Aí, 11 quilômetros, 47, comecei a fazer conta e tal. E fui até o final sem saber nada, sem o relógio, sem nada. Acabei em 10 horas e 8. Foi o meu melhor Ironman até hoje. Mas foi tudo assim. Então, teve muitos altos e baixos, mas eu acho que se você não... É que hoje, como a gente tem tanto controle de frequência, de potência, de ritmo, você fica muito preso a isso, que acho que isso que causa mais os altos e baixos do que realmente o que você vai ter. porque você tá ali... Quando você tá ali pelo olhando, feeling, né? você entra num ritmo e você vai. E eu lembro que eu passei, na primeira volta da corrida, eu passei pela Ângel, ela olhou pra mim assim, e ela falou, eu tava vindo de longe fazendo um gesto pra ela, apontando pra baixo, e ela falou, nossa, eu vi você vindo apontando pra baixo, e falei, o Betão quebrou. E quando eu passei por ela, eu apontei pra baixo e falei, Ângel, é hoje. Que eu tava me sentindo super bem. E eu me senti super bem a corrida inteira. E é engraçado, uma coisa... Eu não sei se na maratona, Erika, você acabou tendo isso também. Os altos e baixos. Então, ou seja, em 1 minuto, em 1 quilômetro, no quilômetro 12, você tá morrendo da corrida. No quilômetro 18, você tá... Nossa, agora encaixou, agora eu vou. Aí cai novamente. Ou seja, esses altos e baixos, essa flutuação em termos de sensação, né? De esforço, de quebra. Eu acho que a maratona não é parâmetro. Pelo menos a minha não foi. Porque eu acho que foi a prova que até hoje eu treinei melhor na vida, assim. Mas você chegou a ter esses momentos na maratona também? No quilômetro 36, que daí foi depois de uma subida filha da mãe, pra não falar outra coisa, que me quebrou ali no fim da maratona. E aí a cabeça, né? Mas pra daí chegar no foi final total ali. cabeça. Agora, assim, pra quem não sabe, o máximo que eu fiz na vida foi um 73, né? Na verdade, alguns, mas todos eu fiz muito mal treinada. Diga-se de passagem que eu nunca consegui encaixar direito, Eu não quero então nem fica discutir esse aí a assunto, que me dica. dá até tremedeira aqui. Nunca consegui encaixar direito os treinos, a rotina, enfim.
Então eu sofri muito mais no 73 que eu fiz do que na maratona. Aí era assim, eu dava uma volta, eu tava bem, na corrida, né? Uma volta, aí na outra volta eu tava mal. Aí na outra volta vinha alguém, aí não sei o que, já melhora. Mas enfim, em termos de horas de treinamento, qual que é a diferença de um 73 para um full? Olha, Do meio Iron pro Iron, né? do meio Iron pro tudo Iron. bem, do meio Iron para um Ironman. Eu sempre falo que depende muito do objetivo do atleta. É evidente que a gente tá falando do dobro da distância. E muitas vezes eu preciso entender que atleta que eu tenho na mão, qual a disponibilidade de tempo que esse atleta tem e o que ele espera da prova. Ou seja, se um atleta vai me cobrar pódio, eu vou precisar cobrar um pouco mais dele em termos de treinamento e comprometimento. Aquele atleta que eventualmente quer completar qualquer distância, é evidente que o treino ele vai ser um pouco mais tranquilo, a cobrança vai ser um pouco menor. Mas eu basicamente gosto aí de umas 15 horas semanais para o meio, para um bom resultado. E dependendo do atleta, umas 20, 25 no amador, tá? No amador, para ele ter um bom resultado. Atletas é pro full. Você sabe quantas horas você treinou, Beto, quando você fez? Então, eu tenho anotado, né? Na época eu tinha O caderninho do Na época eu tinha um caderninho. Eu sabia que ele ia ter essa Training Peaks, estatística. né? Eu tinha um caderninho. E eu anotava, mas eu não anotava as horas, eu anotava o tempo, as distâncias que a gente corria toda semana, que eu passava pra Angélica, né? Eu gostava de anotar como eu tinha me sentido do treino, então não tenho as horas exatamente, mas eu acho que deveria, até pelo que a gente tem feito atualmente pro 70.3, eu acho que deveria ficar aí por volta de umas 20 horas semanais, mais ou menos. Isso por uma performance, né? Se a gente falar em 10 horas, a gente consegue treinar um atleta com qualidade em 10 horas com 70.3. Mas é evidente, depende muito de que atleta que nós estamos falando, se esse atleta já vem treinando ou não, enfim, uma série de coisas. Uma coisa importante que eu acho que é sempre interessante falar é sobre o custo de tudo isso, Exato. que muitas vezes a gente não coloca na ponta do lápis. E um custo de um meio Iron, de um Iron, quando você pensa em treinador, piscina, academia, nutrição, viagem, inscrição de prova, ele é extremamente alto, né? Chegou a fazer essa conta? Já chegaram alguma vez a Não, fazer eu essa fiz, conta? né? Eu O Wagner nunca me fiz. conhece, eu gosto das coisas na planilha, né? Obviamente, eu já fiz uma tabela de quanto que isso custaria. Então, eu coloquei aqui, inscrição, tipo, de Floripa, custam R$3.000. Isso pagando em reais, tá? Aí, coloquei mais o transporte, aí avião e hotel, que é mais, enfim... Mas isso aí, o custo mensal de uma assessoria, o custo mensal de uma academia com piscina, porque aqui em São Paulo acho que é um grande problema. Suplementos, que eu acho que ninguém coloca na conta, o pessoal esquece, né? Porque eu entendo que você treinando pra Ironman, você vai estar com mais fome, você vai comer um monte de suplemento, porque só no final de semana quantas horas de suplemento? Depende muito da Nutri, isso. Mas é importante ressaltar que o suplemento, muitas vezes, é extremamente importante para alguns atletas. Pois mais a fisioterapia, né? Preventiva, recovery, soltura, massagem, aí vai depender de cada um. Mais uma consulta de nutricionista, eu ainda coloquei assim, um mês sim, um mês não. Porque aí todo mês também meio que pesa número no... que nós chegamos aí? E eu coloquei também uma coisa que às vezes as pessoas esquecem, que é revisão da bicicleta. Tipo, a bicicleta tem que estar em dia também, Aí as gente. peças também, que muitas vezes tem pneu, peças. corrente, que durante o processo Desgaste, claro. você não vai querer entrar na prova com uma corrente desgastada, Não. um pneu já meio careca, você não vai querer fazer Mais isso. o tênis, que você vai com certeza comer um tênis durante todo esse período de treino e Um vai só. precisar comprar mais. Pelo menos um, né? Então, nessa conta, colocando aí o custo de inscrição, etc, dá mais ou menos R$21.000. R$21.000. Contando 6 meses de treino. É bastante, né? Bastante. bastante. Mais de Então- R$3.000 por mês. Né? Fora que, basicamente, você deve ter visto um hotel médio. Médio. Né? Um valor de fisioterapia médio Médio. e não high, né? O que poderia impactar muito mais. E aí a gente tem que pensar ainda em outros pontos, que muitas vezes quando você está treinando para esse tipo de prova, você não consegue trabalhar tão bem e ainda necessita de uma recuperação maior. Ou seja, sono, né? Atenção total na alimentação. Como que é isso para vocês? O que vocês acham, hein? Em termos de horas de sono, por exemplo, porque se eu tenho um atleta que quer treinar 20 horas por semana e tá dormindo 6 horas por noite, isso é um problema gigante para É nós. perigoso, né? É perigoso porque o atleta não recupera, né? Ele não entende horas treinadas, horas descansadas para absorção desse treino e aí uma possível evolução. Você dorme quantas horas normalmente, Betão?
12, quer ver? Não, eu durmo entre 6 horas e meia. 6 horas e meia. Entre pouco. 6 e 6 horas e meia. Isso é pouco. Eu acho que assim, vamos voltar. Eu acho que existe o ótimo Sim. e eu acho que existe o que você consegue fazer. Se você tá conseguindo encaixar 20 horas de treino, só que você tem que dormir 6 horas, beleza, vamos assim. E tem a qualidade do sono também, né? Exato. No próximo ciclo, talvez você consiga melhorar isso. Então, também acho que é algo. Tem que ter sempre uma coisa pra A qualidade do sono melhorar. eu sou bom. Você dorme e capota. Se eu durmo se eu tô falando 6 horas e meia dormindo, deve ter 6 horas e 15 dormindo. Porque é 7 minutos pra dormir e 7 minutos pra acordar. O resto eu tô apagado. Então, assim, tipo segunda-feira, que caiu o mundo em São Paulo, eu nem ouvi. Só vi que choveu de manhã. É verdade. É. Vamos lá, Erika, manda. Não, eu ia falar que é importante criar uma rotina, né? Então, tipo, eu nunca consegui criar rotina direito de treino. Eu tenho muita dificuldade pra isso. Mas talvez a rotina esteja muito ligada com o objetivo, sabia? Eu acho que sim, mas eu acho que também é muito de perfil da pessoa, né? Aquilo de, sei lá, acho que eu nunca tive rotina de treino na vida. O Beto vive com rotina de treino desde que ele tem não sei quantos anos. Eu não acredito muito Então, nisso, você sabe, você não porque eu já acredita tive muita rotina e agora não tenho rotina, então eu acho que Agora é você momento. tá vagabundo. Vamos. Não vamos contar isso pra eles, né? Vamos deixar aqui que eu sou técnico e treino muito. Bom, é isso, pessoal. Algo mais, assim, que vocês lembrem que Eu seja acho- realmente efetivo? Erros mais comuns em termos de treinamento desses caras. Muito volume, momento errado de fazer altos volumes. Wagner, eu acho que o maior erro que o atleta amador pode fazer para um treino de Ironman é achar que quanto mais, melhor. Isso. E tem eu um acho monte que de gente esse fazendo é o isso, né? principal erro. O cara achar que, pô, hoje era pra correr 45 minutos, porque sexta-feira é um dia de corrida mais leve, como a gente trabalha na planilha. Mas eu Pô, tava mas me eu tô sentindo bem, eu vou correr 1h15. Encontrei meu amigo no quilômetro 12, fiz 18. Era pra correr a 5 por quilômetro, mas tô bem, vou correr a 4h40. Não, realmente. E Tudo não tem uma só razão e vai pagar lá na frente. E entendeu? não só isso, as pessoas se comparam muito, né? Então tem, sei lá, uma mulher fazendo um Ironman, aí o cara que faz o Ironman, e daí são de idades diferentes, perfis diferentes, rotinas totalmente diferentes. E daí você quer ficar se comparando com Comparação amiguinho, rede porque social, né? Isso é muito comparação de complicado. rede social, porque a gente vê a galera postando, né? Que é Hoje eu fiz uma 5 mentirada horas. incrível, né? Daí o outro vira, mas por que eu não tinha 5 horas e eu tinha 4? Daí você começa a se achar menos. O que a gente sempre fala, eu como técnico sempre falo não olhe pro lado. Né? Se o seu amigo tá fazendo 200 quilômetros em uma sessão e você tem 100, respeita o seu treino. Existe um porquê e seu técnico sabe o que ele tá fazendo. Né? São estratégias diferentes, né? E a gente sabe que isso impacta muito porque, voltando ao assunto inicial, o sonho Ironman, né? Você vê ali pessoas, muitas vezes, cadeirantes, né, que fazem um esforço tremendo para treinar, pessoas que não têm habilidade para treinar num outro nível, né, que não treinam e que querem completar, que muitas vezes fazem uma aposta no bar, né, a gente sabe disso, apostei lá, fizeram uma inscrição e agora eu vou fazer o Ironman, o que é muito complicado. E aí a pergunta é, eu consigo executar um Ironman a qualquer custo? Vale a pena? Então, aí é o que a gente tava falando, que depende do que você quer, né? Você Depois quer fazer Depois que você cruza aquela linha de chegada, valeu a pena o seu esforço ou não valeu a pena? Eu acho que quando depois cruza a que linha, cruza, vale. É, né? Depois que cruza, as pessoas sempre falam, né? Pô, mas fica 10 horas na prova. Depois que você cruza a linha, parece que foi super rápido. Eu vou voltar muito naquele interessante. exemplo de que eu tava lá em Kona, recebendo as pessoas ali da linha de chegada. Meu, é uma sensação... Eu, como voluntária, tive uma sensação muito boa, assim. Do pessoal chegando. E olha que eu não peguei a galera mais rápido. Eu peguei meio que ali o miolo. Então, assim, não sei. Nunca fiz. Tenho vontade de fazer, porque, além de tudo, eu acho o clima... Aliás, você que tem vontade de fazer um Ironman, mas nunca viu a prova, vai ver a prova antes de você fazer. Vai lá ver, vai entender como é que funciona, ver a transição, ver as pessoas dando as voltas da corrida, acompanha, torce. Eu acho que isso é muito importante. Você vai meio que criando uma conexão com a prova mesmo antes de fazer. Acho que é o meu caso, assim. E a descrição, realmente, a sensação de cruzar aquela linha depois de todo o esforço, depois de meses e meses de preparação, de treino, de abdicação, de vida social, de uma série de coisas que nós sabemos que existe, é indescritível. Realmente, independente do tempo que você cruza, aí é um outro ponto, né, em termos de performance ou não, e eu acho que isso é extremamente individual, não é demérito nenhum você cruzar
a tua linha de chegada com um tempo mais alto. A gente sabe que cada atleta tem um perfil, tem uma rotina. Cada prova tem uma história, Cada né? prova tem uma história, né? Nem sempre aquele que melhor treinado, nem sempre vai ser o vencedor, a gente sabe disso. É uma prova extremamente longa. Então eu acho que vale muito a pena, assim. Eu me emocionava extremamente, assim, a ponto de chorar, enfim, desse tipo de coisa. Porque realmente é uma emoção, né, Betão? Eu choro assistindo a prova, não vou chorar. O dia que eu fizesse, Eu acho imagina. muito legal, essa é uma experiência muito boa, assim, de fazer. E se você tiver alguma dúvida, por favor, escreva pra gente. Deixe sua mensagem aqui nas redes sociais, É verdade. né? Manda sua pergunta, nós vamos ter o maior prazer de responder. E assuntos relacionados a esse grande universo dos 3 esportes, tá bom? Vamos ficando por aqui e até o próximo. Até mais, galera. Até Valeu, mais, galera. galera. Valeu. Café com Tri. A sua dose de triatlo. Pega o seu café e vem com a gente.